Bom dia, pessoal. Vamos dar início a mais uma aula de saúde coletiva. E nessa aula a gente vai abordar a devolutiva da segunda avaliação, que a grande maioria foi muito bem na prova. Parabéns. Vocês Significa que vocês compreenderam e fizeram os exercícios propostos naquela aula de revisão que eu deixei aquelas questões para vocês resolver. Bem, a primeira questão, eu faço uma contextualização em relação ao artigo 196 e questiono, para que essas prerrogativas sejam cumpridas, assinale a alternativa que apresenta o tipo de acesso para que esse direito à saúde seja implementado de acordo com... Eita, teve um errozinho de digitação. Com a Lei 8090. E aí a resposta correta é acesso universal e igualitário, até mesmo porque a gente sabe que, de acordo com o artigo 196, a saúde é um direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução de riscos de doenças e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário das ações e serviços para que haja a promoção, proteção e recuperação da saúde. Certo? Então, a resposta correta é a que diz acesso universal igualitário, é a letra D de docinho, em tom azul da cor do mar. Hoje eu estou poeta. Essa outra questão, uma questão adaptada da prova de residência de São Paulo, foi uma prova de 2014, e aí diz o seguinte: o movimento pela reforma sanitária brasileira e, posteriormente, a Constituição Federal de 1988 foram muito importantes para a criação do Sistema Único de Saúde, o SUS. Sabe-se que o SUS é constitucionalmente o resultado da integração das ações e serviços públicos de saúde em rede regionalizada e hierarquizada. Eita, eu tenho que ler mais devagar, né, Máximo? É dessa integração que nasce um sistema único de saúde, com competência comum de todos os entes federativos, o cuidado com a saúde. De acordo com a Lei 8080, assinale as afirmativas abaixo, marque V para verdadeiro e F para falso. A resposta correta é a resposta A. A de amor em tom vermelho e paixão. Eita, Lelê! Bora lá! A primeira, ela é verdadeira porque, de acordo com o primeiro artigo da Lei 8080, ela versa justamente sobre a lei que define, né? Essa lei regula em todo o território nacional as ações e serviços de saúde, executados isolado ou conjuntamente, em caráter permanente ou eventual, por pessoas naturais ou jurídicas de direito público ou privado. Então, como versa a lei, essa afirmativa é verdadeira. As outras são falsas, primeiro, porque em relação a valores financeiros, não está na Lei 8080. Por isso, a segunda afirmativa é falsa. E na Lei 8080 também não fala a respeito de modelo de atenção à saúde no país e nem tampouco de atenção básica. Por isso, ela é falsa também. Vamos dar prosseguimento. Essa questão aqui diz que Joaquim mora na zona rural de Rafael Fernandes. Faz 2 semanas que ele apresenta náuseas, febre e tosse. Na sua casa, nunca houve a visita de um agente comunitário de saúde. Hoje, seu Joaquim procurou a unidade básica de saúde porque começou a sentir dor de cabeça e dor no peito.
Na UBS, ele foi atendido por um médico que fez a prescrição de analgésico e encaminhou para casa. Diante do caso clínico apresentado, qual princípio ideológico do SUS deixou de ser contemplado? Eu frisei bem, qual princípio ideológico? Quais são os princípios ideológicos, hein, meninos? Exatamente, Amâncio. Universalidade, equidade e integralidade. Diante desse caso clínico, o princípio que deixou de ser contemplado foi a integralidade, alternativa E de elefante, que eu virarei de tanto comer cuscuz. Então, a gente sabe, né, nesse caso, o princípio que deixou de ser contemplado foi a integralidade, e a integralidade ela se refere como deve ser organizado o sistema, de forma que haja a garantia da oferta necessária aos indivíduos e à coletividade, independente de qualquer situação, e além disso, a integralidade ela deve ser alcançada de forma que o indivíduo ele seja assistido como um todo, certo? O seu Joaquim ele deveria ter sido visto como um ser integral. Por isso, a assistência à saúde deveria ter sido entendida como um conjunto articulado e contínuo, tanto nos meios individuais quanto nos coletivos, tanto nos curativos quanto nos preventivos. Seu Joaquim, ele foi visto aí, ele tinha outros problemas, mas ele foi visto aí apenas como uma dor, entendeu? Foi prescrito um analgésico e vá-se embora para casa, certo? Então, eu espero que tenha esclarecido aí para vocês, mas acho que a maioria acertou essa questão. Bora para a próxima questão, uma questão adaptada da Sesgran Rio, numa prova da Petrobras 2014, que versa o seguinte: o SUS, regulamentado pela Lei 8080, é um sistema que engloba um conjunto de ações e serviços de saúde com o objetivo de promover, proteger e recuperar a saúde dos cidadãos. Analise as afirmativas sobre os princípios e diretrizes que norteiam o SUS. A resposta correta para essa questão é a resposta C. C de tia Carol, estou com vontade de tomar um vinho. Opa, meus filhos, eu também. A assertiva 1, ela está correta porque, de acordo com a Lei 8080, no seu 7º artigo, refere sobre a igualdade da assistência à saúde sem preconceitos ou privilégios de qualquer espécie. Então, a garantia de atenção, ela deve ser realizada para todo e qualquer cidadão, independente de qualquer coisa, certo? A assertiva 2, ela está errada justamente porque diz que a organização de serviços devem ser em níveis decrescentes, na verdade devem ser feitos em nível crescente. A afirmativa 3, ela está correta justamente porque versa na lei sobre a descentralização política administrativa, com direção única em cada esfera, mas que deve se redistribuir as responsabilidades das ações nas 3 esferas do governo, certo? Vamos prosseguir. Essa questão, mais uma vez, faz uma contextualização a respeito do direito à saúde de todos. E aí, no comando da questão é perguntado:
Para isso, o artigo 5º da Lei 8080 retrata os objetivos do SUS. Analise as afirmativas e assinale a alternativa correta acerca dos objetivos do SUS, que foi inclusive um questionamento do nosso querido Pedro. Em um fórum da aula, ele questionou sobre os objetivos do SUS. Questionou assim, bem malamente. Pedro é uma figura. A resposta correta para essa pergunta é a alternativa B. B de buchada de bode com cuscuz. É bom demais, menino. E aí, considerando, né, o SUS, considerando a Lei 8080 no artigo 5, ele retrata os objetivos do SUS e dentre os objetivos, que inclusive o primeiro objetivo, está relacionado à identificação e divulgação dos fatores condicionantes e determinantes da saúde. Mas, além disso, nós temos como objetivo também a formulação de política de saúde destinada a promover nos campos econômicos e sociais. Também é um objetivo a assistência às pessoas por intermédio de ações de promoção, proteção e recuperação da saúde, com a realização integrada das ações assistenciais e das atividades preventivas. Ai, desculpa, gente, essa minha tosse de cachorro bravo é eterna. Nessa questão, diz o seguinte: Dona Severina, moradora de Grossos, será que é vizinha de Rudolf? Dona Severina, moradora de Grossos, juntamente com sua neta Poliana, foram visitar uma prima em Mossoró. Será que essa prima é Terezinha? No dia seguinte, ainda em Mossoró, Poliana começou a apresentar febre e diarreia. Dona Severina foi até a UBS do Alto São Manuel procurar atendimento para sua neta. Lá na unidade de saúde, ela foi informada que não poderia ser atendida, pois não morava naquele município. Considerando o caso de Dona Maria, qual princípio do SUS deixou de ser contemplado? E aí, pessoal? Resposta correta. Resposta A de amor, universalidade, né? Essa foi o princípio que deixou de ser contemplado, até mesmo porque, de acordo com o princípio da universalidade do SUS, todo e qualquer cidadão brasileiro tem direito de acesso a todos os serviços públicos de saúde ou até mesmo aqueles contratados pelo poder público, porque, de acordo com a Constituição, a saúde ela é concebida como direito de todo e qualquer cidadão e como um dever do Estado, certo? E, embora ela não seja moradora de Mossoró, se ela tem algum problema de saúde, ela pode ser atendida em qualquer lugar do Brasil. Isso é assegurado pelo princípio da universalidade. A próxima questão, né, uma questão adaptada de um concurso da Prefeitura de Vila Velha, no Espírito Santo, em 2012, e aí diz o seguinte: o processo de descentralização em saúde no Brasil envolve não apenas a transferência de serviços, mas também de responsabilidades, poder e recursos da esfera federal para estadual e municipal. Sabendo que a descentralização é uma diretriz organizativa prevista no 7º artigo da Lei 8080, analise as afirmativas. A resposta correta para essa questão é a alternativa D de doce de leite com coco, que diz, nessa afirmativa diz que o princípio da descentralização político-administrativa inclui a regionalização e a hierarquização da rede de serviços de saúde, que é justamente conforme versa a lei. Nesse princípio da descentralização não inclui integração de ações de saúde e meio ambiente, nem tampouco utilização da epidemiologia
para estabelecimento de prioridades na saúde. Portanto, essa questão tem como resposta apenas a afirmativa 1. Vamos analisar a próxima questão. Na próxima questão, a gente fez uma contextualização a respeito da Constituição de 1988, que é considerada a Constituição Cidadã, e aí eu coloquei alguns artigos dentre aquela lista de artigos que eu falei para vocês que era importante para que vocês estudassem, e aí vocês tinham que escolher o artigo e o seu texto que fossem correto, certo? A alternativa correta para essa questão é a alternativa A de amor de novo, porque o objetivo da vida é amar. Eita! Na alternativa A diz o seguinte: o artigo 198 da Constituição Federal de 88 descreve diretrizes de organização da rede integrada de ações e serviços públicos de saúde e complementa aspectos do financiamento específico da saúde. Nessa questão, diz que o Ministério da Saúde foi criado em 1953. E isso, inclusive, eu apontei para vocês lá nas primeiras aulas sobre a reforma sanitária. E o Ministério da Saúde, né, é o órgão do Poder Executivo Federal, responsável pela organização e elaboração de planos e políticas públicas voltadas para a promoção, a prevenção e assistência à saúde dos brasileiros. Assinale a alternativa que apresenta as ações desenvolvidas pelo Ministério da Saúde com o apoio de estados e municípios antes da criação do SUS. A alternativa correta nesse caso é a alternativa C de tia Carol. Não acaba mais essa prova não, é? Acaba sim, ó. Tenha calma. Tenha calma, Rudolf. Tenha calma, Pedro. Se acalme, Amâncio. A prova e a aula já está acabando. E eu deixei grifado aí de azul, porque azul da cor do mar vai ajudar vocês a acalmar. Eu tô uma poeta hoje, gente. Bem, antes da criação do Ministério da Saúde, as ações de saúde elas estavam muito enfocadas nas campanhas de vacinas e prevenção de doenças transmissíveis. Até mesmo porque, gente, além do interesse da saúde pública, era importante preservar a saúde das pessoas que manejavam importações e exportações nos portos. Olha aí, tinha assim, um interesse econômico por trás, não necessariamente em relação à saúde das pessoas, certo? Mas era visando a economia. E a economia das grandes cidades brasileiras, sobretudo as litorâneas, como da capital, dependia muito desse trânsito de importação e exportações. Por isso, a resposta correta é a que versa sobre ações de promoção da saúde e de prevenção de doenças, merecendo destaque as campanhas de vacinação e controle de endemias. E agora, vamos analisar a última questão. A implantação e consolidação do SUS foi um ganho marcante para os brasileiros. O funcionamento, os princípios e as diretrizes do SUS foram essenciais para mudar o panorama histórico dos serviços de saúde no Brasil, que anteriormente à sua criação não se caracterizava como um direito de todos, tampouco como dever do Estado. De acordo com os fatos históricos, antes da criação do SUS, assinale a alternativa que indica corretamente quem poderia se beneficiar da assistência à saúde desenvolvida pelo INAMPS. A alternativa correta é a alternativa B. Que bom demais! Acabou e eu tirei um notão porque eu sou foda. É isso que vocês estão pensando agora, não é mesmo? Bem,
De maneira geral, gente, o INAMPS ele tinha um caráter restritivo e com acesso apenas aos trabalhadores formais que contribuíam por meio de desconto em sua folha de pagamento. Portanto, só poderia se beneficiar da assistência à saúde desenvolvida pelo INAMPS. Eita, outro erro de digitação aí. Apenas os trabalhadores da economia formal com carteira assinada e seus dependentes, ou seja, não tinha um caráter universal antes do SUS, certo? Por hoje é só, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa devolutiva, mas o que eu pude ajudar para vocês, eu ajudei na aula de revisão, eu passei alguns questionários para ajudar vocês a estudar e entender o assunto. Eu espero que, embora a gente tenha sido forçado a ter esse distanciamento social, e diga-se de passagem, para mim está muito difícil, porque o dia mais especial da minha semana era quinta-feira, porque era o dia que eu dava aula para vocês, né, do quinto período e para o pessoal do quarto período, e eu sou alucinada, eu gosto demais das turmas de educação física, vocês têm uma química diferente, sabe? As nossas aulas são muito gostosas, e embora a gente tenha, forçadamente a gente teve que fazer esse distanciamento, mas gente, olha, eu me esforcei, eu tive vários problemas pessoais e de saúde, profissionais também, assim como vocês também tiveram problemas, mas eu espero, eu me esforcei para que vocês aprendessem o assunto, para que vocês entendessem o assunto, e eu desejo de fato que vocês tenham entendido, que vocês tenham assimilado. E eu espero a gente se encontrar em breve, né? Nem que seja para se olhar, né? Não sei se abraçar e beijar vai ser possível tão cedo na humanidade, mas eu desejo que eu tenha conseguido passar esse assunto da segunda unidade para vocês bem. Eu espero que vocês tenham entendido. É um assunto muito importante, tão importante que, assim, é muito cobrado nas provas de concurso, e eu tenho fé em Deus, eu creio em Jesus Cristo que vocês vão ser, lógico, aqueles que quiserem, né? Mas aqueles que não quiserem, é claro, todo mundo tem o direito de escolha, mas aqueles que optarem por fazer um concurso, eu espero que vocês sejam alunos meus que passem em concurso. Até mesmo por conta da estabilidade que a gente pode ter em relação ao emprego. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado das aulas da segunda unidade, da prova e dessa devolutiva. E realmente eu tô morrendo de saudade de vocês, viu? Morrendo de saudade das quintas-feiras, onde eu encontrava os meus meninos do P4 e os meus meninos do P5, viu? Beijo da tia Carol, fiquem com Deus.